Olá pessoal, tudo bom com vocês? Este é o nosso terceiro vídeo de perguntas e respostas que vou começar a gravar agora sempre nos sábados para nós termos uma certa regularidade nas respostas às perguntas de vocês, ok? Então, nos sábados, sempre que for possível, vou estar gravando esses vídeos. Nos outros dias intermediários, irei gravar aí outros vídeos referente a outras temáticas sobre os assuntos da projeção astral e da espiritualidade no geral. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos à vinheta e depois vamos bater um papo aí sobre as suas perguntas. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar então conversar um pouquinho aí sobre as perguntas de vocês. Tenho aqui o Marcelo Cassiano Giroto, que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete perguntas, uma embaixo da outra. Ele está bastante ansiado, me parece, porque ele quer saber referente à questão de projeções sem estar adormecidos. Ele cita várias técnicas em cada uma das perguntas que ele faz, nos mais diversos vídeos, e ele pergunta se é preciso estar dormindo para se ter uma projeção da consciência. Bom, Marcelo, é o seguinte: para se ter a projeção da consciência, o mais comum é quando nós estamos realmente já com o corpo adormecido. Um dos pré-requisitos para se ter a projeção astral é fazer com que o corpo relaxe profundamente, o corpo praticamente adormeça, o corpo adormeça, mas a consciência se mantenha desperta. Para se ter uma projeção de consciência contínua, ou seja, sem nenhum momento de adormecimento, mas entrar no relaxamento e a partir dali se projetar, é preciso fazer com que o corpo entre num estado bem profundo de relaxamento e que o corpo adormeça, digamos assim. E a consciência, sim, permaneça desperta. E para isso, o mais importante de tudo é você aprender a reter a concentração no estado hipnagógico, ok? Então não faz diferença a técnica que você está usando, se é a da pineal que ele cita aqui, se é a técnica asteca, se é a técnica da corda, enfim. O importante para se ter uma projeção de consciência contínua é manter o foco, a concentração até chegar ao estado hipnagógico e a partir dali conseguir se projetar. O que é realmente muito mais difícil, é o que a gente chama de projeção direta. É muito mais difícil do que a projeção indireta, onde você tem um período de sono, desperta e a partir desse despertar que você já está naquele estado intermediário, você induz a projeção, certo? Então eu recomendo para ti, Marcelo, algumas coisinhas. Primeiro, você exercitar a sua consciência durante o dia a dia. E isso nós falamos no vídeo anterior a esse sobre o mindfulness. Então eu recomendo que você pratique o mindfulness, pratique aí também, além da consciência, um trabalho sobre um relaxamento profundo, trabalho sobre meditação, para que você consiga ter mais tranquilidade, mais paciência para poder então chegar a esse estado que você tanto deseja e que fez aí várias perguntas, ok? É indiferente a técnica. A técnica, ela é somente um gatilho para ajudar você a chegar a um determinado estado. E esse determinado estado você vai conseguir através da concentração. Existem casos aí que são bastante, bem mais raros, digamos assim, que são casos à parte, onde a pessoa tem a projeção estando totalmente consciente, por exemplo, como quando está caminhando e se vê fora do corpo. Mas esses são casos muito mais raros, muito mais difíceis de acontecer, tá? A projeção induzida, ela é dessa forma. Vamos tocar adiante, então?
O Marcelo ainda, ele fala também ele pergunta também se o jejum ajuda na projeção sem dormir. Ele tá bem focado nessa questão de não dormir. Bom, o jejum ele ajuda no sentido de que com o estômago mais vazio, né, sem a necessidade de o estômago estar trabalhando para fazer a digestão de alimentos, o corpo consegue ter uma concentração melhor, você consegue se concentrar melhor nas técnicas que está fazendo, claro. Mas o jejum, ele tem que, eu diria assim, o jejum você tem que ter um certo cuidado, porque um jejum muito prolongado vai fazer com que você mantenha o foco na vontade de comer, né? Então, eu diria assim, fazendo um jejum curto, digamos 2 horas antes das práticas, entrar num jejum, não comer nada, ajuda porque aí o corpo não precisa estar preocupado com a digestão. Então você vai ter uma concentração melhor para poder então realizar as técnicas de projeção. Contudo, não quer dizer que só porque você faça um jejum você vai ter uma projeção, senão todos aqueles místicos, religiosos que fazem jejuns regulares teriam projeções por causa disso. Então não tem nada a ver, tá? É somente mais um subterfúgio para se chegar ao estado propício para a projeção astral. A projeção astral, tenho em mente que ela é natural. Ela acontece todas as noites, é um processo natural do nosso corpo fisiológico, quando ele adormece, tem uma expansão dos chakras e libera, então, digamos assim, usando para usar palavras bem simples, libera então a energia do corpo astral, tá? Mas se você quer chegar conscientemente a essa consciência da projeção astral, então eu indico esses trabalhos aí de meditação, relaxamento, paciência e também o trabalho sobre a sua consciência, fazer a técnica do observador e do observado, ou seja, observar constantemente se você está dormindo, se você está acordado, se fazer essa pergunta. Isso tudo vai ajudar você então a despertar no plano astral. Tem aqui Clash Neutro. Ele faz a seguinte pergunta, ou ela, não sei. Tem como fazer projeção triste? Bom, sim, como eu disse, a projeção ela é natural, ela vai acontecer no momento que você for dormir. Né? Quando o seu corpo adormecer, você vai se desprender do corpo naturalmente. Pode ser que você fique somente flutuando ali a alguns centímetros do corpo, mas enfim, você vai ter a projeção de qualquer forma. Claro, talvez você queira saber se dá para fazer conscientemente a projeção estando triste. É importante que você tenha a noção de que as energias elas se atraem. E se você está triste, talvez você vá atrair energias mais densas para você. Então eu aconselho que você, antes de pensar em realizar uma prática desse tipo, que você primeiro trabalhe as suas energias. Tente compreender esse momento de tristeza, o porquê você está se sentindo assim e o que está te levando a ficar dessa forma e trabalhar as suas energias. Trabalhar com o estado vibracional, circular as energias, fazer exteriorização de energias, recepções de energias, ou seja, fazer todo o trabalho de bioenergia para então que você se sinta melhor para fazer a prática da projeção astral. Eu não aconselho a fazer a prática da projeção astral consciente estando triste, porque você pode aí ter contato com algo que você não vai gostar, né? Ter um contato com algum ser ou talvez larvas astrais que você possa ver que você não vai gostar e talvez isso te deixe um pouco assustada e prejudique futuras práticas que você venha a querer fazer. Então, de preferência, para se querer ter consciência no plano astral, realmente é melhor então que você trabalhe primeiro as suas energias, ok? Temos aqui também Ricardo Dark, que ele faz a pergunta. Eu vi o filme, ele está se referindo ao filme que eu coloquei no vídeo do Mindfulness, que eu coloquei um trechinho ali.
Ele diz assim: estava lendo o livro online. Então, depois de praticar isso e ter sonhos lúcidos e vários sonhos super reais por muitos meses, que nunca para, tem como ter algo a mais do que isso ou fica só nos sonhos? Então, Ricardo, você, se está tendo sonhos lúcidos, tenha consciência de que sonhos lúcidos e projeções astrais, elas são diferentes, tá? Sonhos lúcidos não deixam de ser sonhos. Embora você tenha consciência e esteja controlando o sonho, ainda assim são sonhos, tá? A projeção astral, ela vai além disso. A consciência, ela é muito ampliada e você tem acesso a determinadas coisas que você não vai ter no sonho lúcido. Não querendo desmerecer o sonho lúcido, que também é uma prática muito importante, que também faz com que você tenha compreensão de seus símbolos arquetípicos que teu inconsciente te passa, e isso vai te ajudar imensamente em muitas coisas na tua vida, mas ainda assim a projeção astral consciente, ela vai muito além disso. Você terá acesso a outras coisas, inclusive contatos com seres que estão do outro lado e que podem te ajudar grandemente aí nos teus estudos. Então, tem muito mais que isso, tá? A Débora Nunes aqui, ela comenta referente à questão do mindfulness dessa questão da atenção plena, né? Que ela diz que só consigo nos momentos da vida que separa para cuidar da minha aprendizagem e evolução espiritual. Ainda estou treinando focar durante o dia, no tô dormindo ou tô acordada. Já consegui bons resultados. Realmente, isso é muito importante. O mindfulness, a atenção plena, ela ajuda muito para que a gente desenvolva a consciência e desenvolvendo a nossa consciência, nós vamos ter melhores resultados nas nossas práticas de projeção astral. É consequência, tá? A Aline Ferreira, ela diz o seguinte: ótimo vídeo, professor, referendo ao vídeo do Mindfulness. E aquele orbe de luz maravilhoso que vimos foi um presente do universo para nós. Gratidão. Realmente, quem não viu, dê uma olhadinha no vídeo do Mindfulness, Atenção Plena. Tem um momento ali aonde aos 11 minutos, 11h52, se eu não me engano, aos 11 minutos e 52 segundos, entra uma luz, vem aqui de fora, ela entra a luz pela janela e circula aqui por trás de mim. Eu vi somente depois quando eu fui fazer a edição do vídeo. Aquela luz que entra ali, é bem provável que tenha sido a chegada do meu amparador, porque aquele momento que eu estava fazendo o vídeo é o momento que normalmente eu já estava em estado de meditação para fazer minhas práticas de projeção. Só que naquele dia eu me atrasei um pouco, fui fazer o vídeo até mais tarde, e foi aí que chegou, então, o amparador, tá? Quem não viu, é bem interessante, dá uma olhada lá, foi legal captar isso aí em vídeo. O Ricardo Dark também, que eu já falei um pouquinho antes dele, ele ficou um pouco irritado quando eu falei sobre a questão da Terra plana, e até perguntou se eu tinha perguntado para o meu mentorzinho sobre a questão da Terra plana. Pessoal, opiniões são opiniões, né? Todo mundo tem o direito a ter a sua. Eu não perguntei para o meu amparador sobre a questão da Terra plana porque eu até acho irrelevante entrar em contato com o amparador para fazer uma questão dessas que para mim não tem grande importância, tá? Então, essa questão da Terra plana aí, eu até ia fazer um vídeo sobre isso, mas acabei desistindo porque eu acho que não vale a pena, tá? Eu recomendo para quem ainda tem dúvidas quanto à questão da Terra ser plana ou ser redonda, que dê uma olhada na última foto feita por Israel, que mandou uma sonda para a Lua, e de lá eles fizeram uma selfie, a primeira selfie feita do espaço para a Terra, aonde eles bateram uma foto da máquina deles lá, da sonda deles, em direção à Terra, e aparecendo a Terra atrás. E ela é bem redondinha. O Céu Netuno, ele faz uma pergunta aqui referente às frequências binaurais que tem no YouTube, e eles que têm vários vídeos no YouTube, inclusive para a viagem astral.
e para ativar a glândula pineal. Você acha que isso é válido? Adianta ficar ouvindo isso? Eu fiz um vídeo sobre essa questão dos sons, tá? Dê uma olhadinha lá, eu falo sobre os sons binaurais. Eu acho realmente bem legal, porque quando você faz essa questão dos sons binaurais e do REM Sync, você consegue entrar num estado propício de relaxamento muito mais rápido, tá? Essa é a minha experiência, claro. Eu achei, assim, particularmente, que eu consegui entrar num estado de hipnagogia muito mais rápido do que quando eu faço somente através das minhas práticas pessoais, tá? Então eu acho bem válido, bem interessante. Tenho aqui a pergunta do Nicolau Fernando, é uma pergunta bastante extensa, eu vou ler aqui. Particularmente, tenho as experiências de viagem astral contendo os fenômenos clássicos que a definem. Porém, muitas experiências me parecem sem um sentido assistencial. Muitas parecem até uma narrativa ou aventura que minha consciência está livremente se aventurando. Como Matrix ao avesso. Outras projeções são tão fantásticas e contêm elementos tão extraordinários que me fazem desacreditar do fenômeno, apesar de acontecer repercussões físicas, energéticas, ruídos intracranianos, levitação e até o estado vibracional. Poderia dar seu parecer ou sugerir um caminho? Essas questões das projeções, a gente tem que ver o seguinte: nós nos projetamos no plano astral, tá? Esse plano astral, às vezes, ele tem realidades que são realidades de consenso, realidades onde várias mentes plasmaram, às vezes, uma cidade ou um local específico, e aquele local ali, ele é de difícil manipulação, tá? Ele é muito real, é como uma cidade mesmo, tá? Mas tem realidades que não são de consenso dentro do plano astral, aonde há uma maleabilidade muito grande e você consegue plasmar coisas, você consegue criar provisoriamente suas próprias expectativas. Para ficar mais fácil de compreender, tem aquele filme com o Robin Williams, acho que é Além da Vida, o nome, aonde ele, quando ele morre, ele vai para um local, e naquele local é um lugar colorido e cheio de coisas fantásticas, mas aquela realidade lá, ela é uma realidade que não era a realidade mesmo do plano astral, mas um plano intermediário, digamos assim, aonde ele conseguia fazer modificações. Nas projeções astrais isso acontece também. Às vezes acessamos planos intermediários, planos de não consenso, aonde a gente consegue manipular facilmente esses locais e criar situações. E isso pode às vezes até se confundir muito com os sonhos lúcidos, tá? Muitas vezes essas histórias criadas pela mente ou coisa assim, elas podem ter um significado muito profundo para a sua psique, trazendo mensagens arquetípicas para você, tá? Elas são interessantes também. Mas tenha em mente assim que o plano astral ele não é como aqui no plano físico, onde tudo é mais denso. Lá tem lugares muito maleáveis e outros lugares que são de consenso que são mais estabilizados por causa da ação da mente das pessoas que estão lá. Tá? Além disso, há de se ter em conta que existem planos mais estáveis dentro do plano astral. Depende muito da vibração aonde você está. Esse é um assunto até um tanto complexo, para se dizer assim, que trataria aí da questão de como se organiza todo o plano astral e como às vezes ele não é tão simples quanto a gente quer imaginar que seja, tá? Então eu deixo para você essa questão para você pensar primeiro na realidade de consenso e na realidade de não consenso, tá? Você encontra até sobre isso no livro do William Billman, Aventuras Além do Corpo, onde ele narra um pouco sobre essas questões também. É bem interessante, tá? Mas tenha em mente que não é porque você às vezes está criando coisas no plano astral que
não seja real a experiência ela ocorre, tá? Mas às vezes é como você falou, é um Matrix do avesso, tá? Você está criando aquela realidade ali. O Nicolau Fernando, ele levanta também outra questão bem interessante. Ele fala o seguinte: sobre o Reiki e a arte Mahikari, qual sua visão sobre a necessidade real de passar por uma iniciação dogmática religiosa para obter resultados na imposição de mãos? Na verdade, toda a iniciação, ela tem, e isso eu falo por experiência com essas questões de iniciações, porque fiz parte da Ordem Rosa Cruz por muitos anos, tive iniciação fora do corpo também, e fiz parte de outras ordens. E essa questão da iniciação, ela tem toda uma necessidade psicológica e também toda uma questão simbólica que vem por trás, tá? E isso ajuda muito na questão do desenvolvimento psíquico da pessoa. Mas mais por uma questão, às vezes, psicológica do que realmente da necessidade de uma iniciação para desenvolver algo, tá? A questão do reiki, por exemplo, quando são feitas as iniciações para se colocar os símbolos, muita gente diz que não há necessidade dessa iniciação física, porque a energia, ela é algo que está correndo em você o tempo inteiro e não há essa necessidade de algo dogmático ou algo do tipo para se ter a capacidade de se fazer a imposição de mãos, né? Mas eu, particularmente, quando fiz a iniciação, senti uma diferença imensa. Nos foi dito para fazer a imposição de mãos antes da iniciação e depois da iniciação eu senti uma grande diferença na energia circulando. Eu acredito que tenha relação com os símbolos, tá? Porque todo símbolo, ele traz toda uma energia ligada a si. A gente às vezes a gente tem que se dar conta de que a energia não está só em nós, não somos só nós que temos energia, todas as coisas têm energia, os sons têm energia e por isso os mantras têm uma energia específica, assim como os símbolos que vêm, às vezes de séculos e milênios, eles trazem toda uma egrégora energética junto de si. Então o símbolo, ele te traz também essa questão da energia. Então eu acredito que seja interessante sim a iniciação, mas eu não acho legal essa questão da cobrança, pelo menos não da cobrança exagerada que são feitas às vezes para se passar iniciações. A pessoa que faz a imposição de mãos no centro espírita não deixa de ter tanta energia quanto se faz com o reiki, né? São trabalhos diferentes, egrégoras diferentes, enfim. Eu, particularmente, acho interessante a iniciação, mas não concordo com a iniciação com base em altos valores financeiros, né? Ele pergunta também, e quanto aos símbolos do reiki, acho que já tá dito aí, né? Os símbolos trazem toda uma energia e tem sim seu valor. Quando a gente usa um símbolo, que nem eu tenho aqui o olho de Horus, que nem eu uso aqui no meu anel, esses símbolos, eles têm sim uma energia que carrega toda uma significação por trás do símbolo, tá? Ele fala também se é misticismo e fanatismo. Misticismo, eu até gosto de desmistificar a palavra misticismo. As pessoas tratam o misticismo como algo, até um preconceito quando a palavra, como se fosse algo ignorante, tá? Algo relegado a práticas arcaicas ou etc. Na verdade, místico e misticismo são aqueles que estão em busca do conhecimento real e acreditam que exista muito mais do que simplesmente essa questão da matéria, tá? Existe muito mais além disso. Então eu penso que quando você fala que se é misticismo e fanatismo, eu acredito que não, tá? E eu acho que fanatismo está no momento em que as pessoas acreditam que somente a sua verdade é total, somente a sua verdade é a verdadeira,
tá? E isso acontece com o cético, acontece com o ateu, acontece com o evangélico, acontece com o espírita, acontece com o gnóstico, acontece com o Rosa Cruz, acontece com o islâmico e acontece com o cristão e com todo mundo, tá? Todo aquele que pensa que a sua verdade é suprema é fanático. Ele diz que, sinceramente e pessoalmente, tenho dificuldade de lidar com dogmas e me identifiquei com o caminho aberto pelo Valdo Vieira, onde na Conscienciologia e a autoexperimentação é incentivada, enquanto que a religião é tida como prática arcaica. Poderia comentar? Eu acho que já falei, né, a minha opinião sobre isso. Eu também estudei na Conscienciologia e na Projeciologia, fiz cursos com eles, e eu penso que dentro da Conscienciologia, como em qualquer outro lugar, existem fanatismos, tá? Existem pessoas que pensam de forma estreita, existem pessoas que endeusam Valdo Vieira como se endeusam qualquer outro guru por aí, transformando Valdo Vieira num guru, tá? E somente revestem, dão uma roupagem como se fosse científica, etc, tá? Mas essa questão, todas essas questões que a Conscienciologia estuda, se você vai ir a fundo aí em outras sociedades de estudos como a Gnose, como a Rosa Cruz, você vai ver que muito está ali dentro também, tá? Embora de uma forma diferente, mas está ali dentro também. E o Valdo Vieira, ele só quis dar uma roupagem mais científica para ser aceito nos meios científicos, tá? Mas pode ter certeza que em muitos lugares a própria Conscienciologia, que tem como lema a dúvida, muitas vezes mostra-se quase como uma seita, tá? Você pega, por exemplo, vários vídeos do Valdo e vê como ele fala de outras pessoas, como sempre ele tivesse a verdade e as outras pessoas estivessem enganadas, tá? Isso se chama ego, tá? Valdo Vieira foi um grande pesquisador, eu tenho imenso respeito pelo Valdo Vieira. Para mim foi o maior pesquisador que nós conhecemos na área da projeciologia, mas isso não o coloca como um deus, tá? E a própria Conscienciologia, que diz duvidar das coisas, deveria também questionar o próprio Valdo. E as pessoas não questionam o Valdo, tá? Então essa é a minha opinião sincera. Eu te dou parabéns por você gostar dessa forma de estudo, mais científica, mais intelectual até, tá? Mas eu posso te dar certeza de que não é o único caminho, tá? É o caminho que será bom para você, mas não será bom para uma outra pessoa, tá? E a verdade não está só ali dentro. A verdade está espalhada aí em todos os caminhos, basta a gente saber garimpar, basta a gente saber filtrar o que é bom e o que é ruim e vamos tocando em frente, né? Céu Netuno aqui também diz o seguinte, tem que ficar de barriga para cima? Não estou conseguindo ficar e quando viro de lado apago. Me ajuda aí, professor. Não é que tenha que ficar de barriga para cima. Aí eu já tive projeções em decúbito dorsal, decúbito ventral, que é de barriga para baixo, de lado. Já tive projeção sentado, tá? Então não tem que estar de barriga para cima. Só que estar de barriga para cima é uma forma que não é natural para você dormir, tá? Então você vai conseguir prolongar mais a prática para tentar chegar ao estágio propício para a projeção astral. Por isso que se faz de barriga para cima. Mas muitas pessoas começam a prática de barriga para cima e depois viram de lado, que é o meu caso, tá? Quando você vira de lado, você continua a prática, não deixa morrer a consciência, tá? Eu quando faço as minhas práticas, quando eu viro de lado, eu procuro focalizar toda a minha consciência no chakra frontal, aqui, tá? E procuro ficar tentando como se estivesse olhando através do chakra frontal. E aí eu vou conseguindo manter a minha consciência, certo? Bom, pessoal, então, por hoje é isso aí. Daqui uns dias eu quero lançar um outro vídeo aí também, que não vai ser sobre perguntas e respostas, vai ser um outro vídeo. Fiquem atentos, cliquem aí no sininho para ter as notificações, inscrevam-se, cliquem no sininho
para ter as notificações. Não esqueçam de deixar o like, né? Fiquem no aguardo, então, do próximo vídeo. Sábado que vem, se tiver mais perguntas, farei outro vídeo respondendo as perguntas. Pessoal, fico muito agradecido que estejam assistindo esses vídeos. Muito agradecido também com o crescimento do canal aí, tá aumentando bastante, fico feliz com isso. Paz profunda, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.